Olá, bom dia, feliz sábado. Mais uma vez estamos juntos. Que bom podermos estudar a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você nesta manhã, fazermos esta reflexão aqui, breve reflexão, antes de irmos cultuar o nome de Deus, né? Daqui a pouquinho também eu já estarei indo para a igreja, lá na igreja central. Hoje quero ouvir a lição da escola sabatina, né? O nosso manual de ensino será transmitida, ministrada pelo meu irmão mais novo, o Ned, e pela minha cunhada, a Nana. Os dois estão se preparando para o batismo, mas já estão trabalhando na obra do Senhor, missionários, porque diz a palavra de Deus, o Espírito de Profecia, que todo crente, toda pessoa que se batiza já nasce para o reino de Deus como missionário, ministrando a palavra, testemunhando, discipulando e assim cumprindo a missão de Jesus Cristo do ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas eu queria compartilhar com você hoje, tirar aqui alguns pensamentos destes versos, dos versos 10 ao 18 do capítulo 6 de Efésios, né? Paulo escreveu para os cidadãos de Éfeso, os Efésios, e Paulo ele vem falando aqui, dando orientações de como deve ser o lar cristão, como deve ser o relacionamento marido e mulher, como deve ser os filhos e os pais. Isso está no capítulo 5. E no verso 5 do capítulo 6 diz assim: o lar cristão, os servos do Senhor. E então depois ele fala das armaduras. Quais são as armaduras? Paulo elenca aqui, fazendo uma analogia com o soldado romano, porque ele foi preso em Roma, não é? E ficou na casa, no corpo da guarda, ali preso com um soldado que ficava vigiando Paulo 24 horas por dia. E então Paulo, ele olhando para aquele soldado, ele vê as vestimentas daquele soldado e ele faz uma analogia espiritual. Ele diz assim que nós devemos nos revestir. Ele diz lá no verso 10, ele começa dizendo assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor, fortalecidos do grego edumano, que quer dizer, vocês são capazes de fazer algo, ou vocês têm poder para fazer algo, mas vocês não confiem em vocês, confiem no Senhor. E daí ele diz assim que nós devemos revestir-nos das armaduras, né, como um soldado romano, das armaduras de Deus, no verso 11, para poderdes ficar firmes contra as ciladas, contra as armadilhas, as artimanhas, as seduções de Satanás. Paulo está dizendo assim que nós não devemos lutar, no verso 12, ele diz assim: nós não temos que lutar contra as pessoas, não é contra elas que lutamos, mas lutamos contra as potestades que estão nas regiões celestiais. E ele diz então agora, tomai, pois, no verso 13, tomai, pois, as armaduras, não é? E ele começa dizendo quais são as armaduras. Ele diz assim: olha, cingi-vos, ou seja, coloquem o vestido da verdade. Então ele compara por baixo de toda aquela armadura, da couraça, do capacete, eles colocavam uma roupa, que eram os seus vestidos, não é? Vestidos de guerra, vestidos de um soldado romano. Então ele dizia: tomai os vestidos da verdade. A verdade é Jesus, está em João 14,6, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32, e também João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois ele diz assim: tomem a couraça da justiça, a couraça que protegia todo o peito. E Jesus é a nossa justiça, justiça nossa. Jeremias 33,16 diz assim: o Senhor, justiça nossa. Na sequência, os versos 14, ele diz mais uma vez: sede firmes, não é? Ele diz assim: tomai as sandálias do Evangelho. As sandálias do Evangelho também é Jesus, porque Jesus é o Evangelho. Está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Jesus, a nossa justiça para todo aquele que nele crê. Ele é o Evangelho, não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois ele diz assim, para colocarmos
para colocarmos o escudo, né? O evangelho são as sandálias e agora o escudo é a fé de Jesus. E o escudo, que é a fé de Jesus, está em Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Depois ele fala então para colocar o capacete, não é? Capacete que protege a cabeça. Esse dia eu falei mais especificamente do capacete, mas o capacete tem uma função importante, que é guardarmos guardarmos a nossa cabeça, não é? O capacete ele compara com a salvação, né? Verdade, justiça, evangelho, fé e salvação. E a salvação também é Jesus. Lucas 19, quando Jesus foi à casa de Zaqueu, Jesus disse assim: hoje entrou nesta casa a salvação. Jesus é a nossa salvação, Jesus é a nossa libertação. Depois ele diz ainda, que é um outro elemento que compõe a vestimenta dos soldados, compunha, né, as vestimentas dos soldados romanos. Ele fala da espada. A espada é a palavra de Deus, a espada do Espírito. E realmente, né, São João 5,39 diz assim: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Portanto, a espada, ele compara com a Bíblia com a espada, é Jesus Cristo também, o nosso Senhor. E depois, por fim, no verso 18, ele diz assim: tudo isto vocês devem fazer para se manter firme contra as ciladas de Satanás, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E realmente, em 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 5,17, Jesus fala assim: orai sem cessar. Este verso bem pequenininho: orai sem cessar, com súplicas de alma, abrindo o coração a Jesus. Que tal? Olha que maravilha. Fiquemos com esses pensamentos hoje, neste sábado agradável, amado, quando descansamos depois de 6 dias das nossas atividades, do nosso trabalho, para cultuarmos o nome de Deus, louvarmos o seu nome e estarmos focados na sua breve volta a este mundo. Oremos? Feche os seus olhos, se puder, e vamos orar. Nosso bom Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Queremos louvar o teu santo nome. Revista-nos, Senhor Deus, das armaduras da tua palavra, a fé, a verdade, a justiça, a salvação, e assim, Senhor Deus, também colocarmos as sandálias da pregação, as sandálias do amor. Assim oramos, entregando a nossa vida em tuas mãos. Por favor, te suplicamos em nome e no amor de Jesus, agradecidos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus, amo vocês. Feliz sábado. Tchau, tchau.